Fala galera, hoje é o nosso último dia dessa série especial dos 10 dias de oração. Eu espero que você tenha orado bastante a Deus e hoje eu tenho uma história para contar para você. Essa história está em 2 Samuel, capítulo 11, é a história do rei Davi. Na verdade, é uma das histórias mais tristes que tem na Bíblia. Eu vou ler para você o primeiro verso. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e ele andava passeando no terraço da casa real. Bom, aqui começa um erro que Davi cometeu já no primeiro verso. Estava em tempos de guerra, Israel estava em guerra. E Davi, ao invés de ficar com os seus soldados, com os seus comandantes, ele estava na casa real. E adivinha fazendo o quê? Fala que era uma tarde. Ele estava dormindo. Veja, tudo bem quem gosta de tirar um soninho à tarde. Mas a questão é que ele era o rei. Ele deveria estar junto com o pessoal lá lutando, Mas ele estava dormindo. E ele acorda, então ele vai andar no seu terraço. Imagina o terraço do rei Israel. Meu amigo, era algo realmente muito grande, muito bonito, eu imagino. E ele andando então no terraço, ele viu toda a sua vizinhança. E nessa vizinhança, ele viu casas. Dentre essas casas, ele viu uma casa. E nessa casa, ele viu uma mulher. E essa mulher estava tomando banho. E ela estava nua, muito provavelmente. Aqui já fica uma dica especial aí para todos. Tem coisas que não é para a gente olhar. Tem coisas que quando a gente olha, a gente tem que falar assim, opa, isso daqui não é para eu ver. Vamos passar, vamos... Entende? Mas Davi continuou olhando. E ele começou a desejar aquela mulher. E veja, Davi já era casado. E teve um agravante ainda. Essa mulher, Betseba, era a esposa de Urias, um dos comandantes de Davi. E mesmo assim, Davi mandou chamar Betseba para o palácio. Betseba foi até o palácio, eles provavelmente jantaram lá. E para resumir a história, eles acabaram dormindo juntos. Passado algum tempo, Betseba volta e avisa Davi. Davi, estou grávida. Davi então ficou desesperado. Só que rapidamente ele já começou a bolar planos. Ao invés de já reconhecer o erro e já tentar consertar, ele tentou colocar mais mentiras ainda. O que ele fez? Ele teve uma ideia. Uma brilhante ideia, segundo ele. Ele mandou uma carta para chamar o esposo de Betseba, Urias. E Urias então veio. Quando ele chegou lá no reino, Davi falou assim, Urias, você tem sido um comandante muito bom, você tem sido fantástico. E eu quero te dar um presente. E o presente vai ser o quê? Você vai poder passar aqui esses dias, aqui no nosso reino, no palácio, e você vai poder ir para sua casa e descansar lá com a sua esposa. E aí, Davi preparou uma cesta de muitas coisas, mandou frutos, mandou muitas coisas especiais lá para a casa de Urias. Qual que era o plano de Davi? Fazer com que Urias fosse para a casa dele, dormisse com a sua esposa, então ele achasse que ele tinha tido um filho com a sua esposa. O que Davi não esperava é que Urias não foi para a casa dele. Sabe onde ele passou a noite? Na praça da cidade. Ele ficou junto com todas as pessoas que estavam lá. E de manhã, quando Davi mandou chamar Urias, ele ficou sabendo que Urias não tinha ido para a casa dele. E aí Davi falou assim, Urias, eu te dei um presente, cara. Te trouxe lá da batalha para você passar junto com a sua família ali. E você não foi para lá? E sabe que Urias respondeu? Ó rei, como poderia eu descansar, sendo que todos os meus amigos estão lá em batalha, todos os meus companheiros estão lá se matando, literalmente. Não poderia eu passar junto com a minha esposa? Não conseguiria. Davi então ficou com raiva e mais preocupado ainda. E teve agora outra ideia. Ele convidou Urias para um jantar. E nesse jantar, ele colocou muita comida boa, só que ele colocou suco de uva estragado, colocou vinho lá. E aí ele começou a beber esse suco de uva estragado e começou a ficar bêbado. E embebedou Urias. E sabe o que aconteceu? Davi falou o seguinte, Urias, vai para sua casa, vai para sua casa, vai lá ficar com a sua esposa. E sabe o que Urias fez? Ele saiu e dormiu na porta do palácio. Ele não foi para casa. No outro dia, quando Davi chamou ele, falou assim, Urias, você não foi embora? Você não foi para sua casa? E Urias falou assim, ó rei, como poderia eu ir para minha casa, sendo que os meus amigos estão todos lá combatendo? E aí aconteceu o pior. Davi começou a escrever uma carta para o comandante lá da batalha e disse o seguinte, coloque Urias na linha de frente, lá no início da batalha, e quando começar a batalha, recue para que ele morra.
Só que a carta precisava ser enviada. E adivinha quem Davi entregou a carta para ser enviada para o comandante lá? Justamente para Urias. Urias voltando para o campo de batalha, levando a própria condenação nas mãos. Quando chegou lá, o comandante leu a carta e fez exatamente como o rei tinha mandado. E então Urias morreu. Quando Davi ficou sabendo dessa tragédia, ele ficou aliviado, mas a consciência dele eu tenho certeza que ficou um pouco pesada. Só que Deus, vendo tudo isso, tomou uma atitude. Sabe qual foi a atitude? Ele chamou um dos seus profetas, Natan, para fazer uma visita para Davi, para deixar claro que Deus sabia o que Davi estava fazendo. Então o profeta Natan chegou, bateu a porta, falou assim: Davi, tudo bem com você? Davi, aconteceu uma coisa. Sabe o que aconteceu? Tinha um fazendeiro aqui, né? E esse fazendeiro era muito pobre, veja, muito pobre. Ele só tinha uma ovelhinha. E sabe o que aconteceu? O vizinho dele, que era um fazendeiro muito rico, tinha muitos e muitas ovelhas. E esse fazendeiro rico deu uma festa. E em vez dele pegar uma ovelha, né, para fazer a festa, ele acabou pegando a ovelha desse fazendeiro pobre. Você acredita, Davi? Quem foi esse irresponsável que fez isso? Imagina que absurdo. Esse rapaz vai ter que pagar 4 vezes mais, porque não é possível que ele tenha feito isso. O profeta Natan virou para Davi e falou o seguinte: pois é, Davi, sabe quem que é esse fazendeiro rico? Você. Davi, Deus te deu fazendas, Deus te deu animais, Deus deu tudo que você queria. E mesmo assim, Urias só tinha uma ovelhinha, uma esposa. Você foi lá e tirou essa esposa e mandou matá-lo ainda por cima? E agora está o motivo por que eu contei essa história para vocês. Sabe o que Davi fez? Davi poderia ter feito igual os reis de antigamente, mandado matar aquele profeta. Esse profeta fez uma maldição para minha casa, esse profeta não sabe o que está falando. Sabe o que Davi fez? Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Queridos, quando a gente erra, se a gente não tiver relacionamento com Deus, que é o tema de hoje, você vai acabar desesperado. Você vai acabar fazendo muitas besteiras e continuar no erro. Quando você comete um pecado, a primeira coisa que você deve fazer é ir até a Deus e confessar o seu pecado. Sabe o que Natan respondeu para Davi? Falou assim: Davi, Deus já perdoou o seu pecado. Você não vai morrer, fique tranquilo, Deus perdoou o seu pecado. Queridos, Deus é um Deus misericordioso. Desenvolva um relacionamento com Ele. Dessa forma, você não vai ter maldição sobre a sua casa. Sim, Davi teve as consequências, né? A Bíblia fala que a espada não se afastou da casa de Davi. Ele teve realmente coisas ruins que aconteceram na casa dele por causa do seu pecado. Mas aquele pecado foi perdoado. Essa série que a gente fez é justamente para te lembrar de ter um relacionamento real, um relacionamento de verdade com Deus. Nunca se esqueça disso, tá bom? E tamo junto.